Vamos começar mais um Nerd Anônimo, hoje falando sobre animais fantásticos e onde habitam. Dessa vez uma parceria do Nerd Anônimo com o Lanterna Nerd. Então hoje estamos aqui com Carlos, Lanterna Nerd. O Jaime vai botar ali o meu nome, não, vou me apresentar. Sou o Luiz Fernando e toco o trailer para começar o assunto. You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York? Yes. Where is this man? So, you're the guy with the case full of monsters, huh? Whose travels first? Animais fantásticos e onde habitam, que era o medo de ser Harry Potter em uma jornada inesperada, usando o paralelo aqui do nosso amigo Jaime na produção. É uma tentativa, e agora com o roteiro da J.K. Rowling, estreando ela como roteirista, para falar sobre expandir, na verdade, esse universo do Harry Potter. Aproveitando que Harry Potter, Star Wars e outras franquias grandes se prestam para isso, que quando tu já tens um universo estabelecido, e aí tu pode abrir a máquina registradora e fazer mais dinheiro com isso. Aquela vez só, tipo, por que a gente vai fazer alguma coisa nova se a gente já tem isso aqui que a gente sabe que é verdade? Isso aqui né? dá certo, já tem um público, né? Então por que, né? E não é porque é isso que é ruim. Na verdade, tipo, acho que entre aqueles que nós conversamos sobre o filme, a grande maioria dos fãs realmente gostou do Animais Fantásticos e Onde Habitam. Foi bem impressionante por causa que a galera que realmente é fã de Harry Potter viu muitos... Teve que servir o que gosta pra todo fã, né? Teve muitos elementos do filme que anteriorizavam a saga de Harry Potter que estavam ali. As coisas que tu via, tipo, olha, eu vi isso aqui no livro, olha, eu sei que isso vai acontecer no livro, isso vai ser uma referência depois. Na verdade, ele não é só um filme de referência. O Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele é um livro didático dentro do universo de Harry Potter. Então, tipo, o livro já foi comercializado enquanto os filmes estavam rodando. Então, enquanto os filmes estavam sendo rodados, uma série de outros materiais eram publicados para expandir esse universo do Harry Potter. Se não me engano, o livro dos Animais Fantásticos ele veio como um extra de um dos boxes do Harry Potter, que foi aí que ele começou a ter notoriedade mesmo entre os fãs. E aí, tanto que o livro que é comercializado hoje, ele é o livro do Harry Potter, com anotações dele durante a aventura. É uma leitura fácil, tipo... Eu peguei pra ler, são 63 páginas, é algo que é fininho, tipo, pra quem é fã do Harry Potter, ou pra quem gosta de livros do quilate de Game of Thrones e Senhor dos Anéis, que as pessoas degustam 200 páginas em uma semana, um livro de 63 páginas é um livro que tu consegue matar tranquilamente. Lê no meio da banheira. É aquela leitura de banheiro, tu consegue rapidinho ali resolver e conhecer um pouco sobre Animais Fantásticos. E o que ele é legal, na verdade? A gente estava conversando aqui pra... Quais são as referências positivas que a gente pode trazer do filme? Primeira época, ele retrata os Estados Unidos pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Aquele processo de reestruturação pós-guerra, então, digamos, um país com uma paleta de cores mais cinza, aonde tu pega, na verdade, os bruxos, os magos, os Snow-Mage, a referência agora que é como os norte-americanos chamam os trouxas, ou aqueles que não têm... acesso? Eu me liguei, uma coisa engraçada é que quando eu vi essa expressão a primeira vez... Snow-Mage, falei certo? Que foi tipo, olha só, estão sendo menos agressivos que trouxas, né? Viu? Não, e eles fazem essa piada no filme. Hey, Mr. English Guy, I think your egg is hatching. E aí a gente pensa assim, ó, tipo, tu tens uma América que tem um problema com segregação. Muito. Então, muito claro no filme, onde isso é parte da história do Harry Potter nesse sentido, onde os bruxos eles têm que esconder a existência deles próprios. E aí tu tens uma facção política onde acha que na verdade isso é completamente oposto, que na verdade é a obrigação deles, por terem a magia, de serem senhores deste mundo. Então isso está bem apresentado, essa discussão entre a magia e o que tu faz com essa magia. Ou seja, ela é um poder para governar, ela é um poder para ser aprendido. É legal que essa parte, eu não tô mentindo, eu tive essa referência no cinema. Me lembro muito Vampira Máscara.
Bagulho meio Camarilla, meio Sabá, assim, olha, a gente tem o poder, a gente vai mostrar, a gente tem o direito de mostrar nosso poder. Versus, não, a gente não pode fazer isso, por causa que isso vai dar um problema mundial, vai dar um problema social muito grande. Não? Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose. Quem tava esperando ver o Harry Potter no filme, não. Não! Na verdade, o Harry Potter, ele estuda a 50ª edição desse livro, do Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, dessa forma, o livro, e isso tá na referência do livro, esse aqui é o ano que antecede o ano de publicação do livro. Então, é 1926. Eu sei que foi próximo de ver, eu sei que foi próximo de 29, isso me marcou. E aí ele publicou o livro, e aí depois o livro é adotado pela Escola de Magia. Tem referências? Tem. Fala-se do alvo Dumbledore? Fala-se do Dumbledore como referência importante? Verdade, aparece. Então, tipo, na verdade, tu tá esperando ver um filme divertido, que vai te agregar mais conteúdo, e tem aquela vantagem, tipo, ele não tem que apresentar nada. Ele não é um filme de origem, já começa problema acontecendo, vamos resolver. Porque tu já sabe que existem os aurores. Vai cair, não cai, pelo amor de Deus. Tu já sabe que existem os aurores. E também tem toda a história tu já começa com isso, com os aurores, com a história da Macusa já, que é o Ministério da Magia. Ministério da Magia norte-americano. Não sei, não me lembro. Não, é que o usa de United States of America. Daí fica meio confuso, né? Porque tipo, quando traduz uma coisa, não traduz outra coisa. É que eu acho que Macusa tem uma sonoridade mágica em português, cara. Macusa. Não sei. Isso vai sair no vídeo, tá? Depois eu vou te fazer vir aqui e falar isso. Você tem que sair no vídeo. A Yakuza dos Estados Yakuza dos magos. Põe Yakuza dos magos. Os magos japoneses. Não, perca os próximos capítulos, né? Sabe que isso pode acontecer. Tem mais, tá previsto mais que 4 filmes. 5? Não, eram 5 filmes. Era uma trilogia. Olha só, né? Pra ganhar dinheiro com o troço. Era uma trilogia, e de trilogia, a princípio, eles estão trazendo a informação de serem 5 filmes. Ok, já foi o primeiro, vão ser mais 4 filmes. E cara, também quem fala isso, eu já ouvi gente criticando, tipo, mas o livro é tão fininho, como é que eu faço 5 filmes de livro? Cara, a Rowling tá escrevendo o roteiro, ela tem a licença pra expandir o próprio universo. You wiped his memory, right? The no magic. The what? No magic. The non-wizard. Sorry, we call them muggles. E também a gente tem também já a introdução do vilão, já que é o Grimald, né? Que já é um vilão dos livros. Exatamente. E que é aí que eu acho que mora o problema. Porque tu tem um vilão dos livros extremamente forte. Tu tem um ator fora de série, que é o Johnny Depp. E eu tenho medo do Johnny Depp virar... Do Johnny Depp, com os trejeitos que ele utiliza em todos os personagens. Ele é meio fórmula, né? Ele tem aquela que a gente gosta, enfim, tem um monte de personagens que a gente acha legal, enfim. Imagina o Capitão Jack Sparrow. Eu não consigo imaginar, Eu espero ser surpreendido por gostar do ator Johnny Depp. Tipo, ele faz uma coisa muito diferente. Ele vai ter que se remontar, vai ter que se... Porque se não dá pra ver o Capitão Jack Sparrow com varinha mágica. Não, ele não pode ser daquele jeito. Ele tem que ser um outro personagem. A gente espera, né? Tem que ter esperança, né? Importante é ter esperança. Importante ter esperança. Legal tu ver as referências às Relíquias da Morte. Com certeza. Legal de tu perceber a maneira como realmente o personagem... Agora eu tava procurando na internet, não tava conseguindo ver. O personagem que é No Magic, é trouxa, o gordinho que era lutador da Segunda Guerra... Da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. Ele é, sem sombra de dúvidas, o melhor personagem do filme. O carisma dele é uma coisa notável, cara. Ele traz... também. Ele traz a função de orelha. Ou seja, ele é aquela pessoa que não conhece o universo Harry Potter e tá indo ver o filme. E ele te faz aquela referência de se encantar com a magia. Ele traz aquela referência de como reagir em um mundo que tem magia. Isso é legal. I don't think I'm dreaming. Give it away. I ain't got the brains to make this up. De todos os animais fantásticos e de todos os animais que são apresentados, tu tens a criatura do... Obscuro não. Obscuros. Tem que botar o S e fingir como se fosse latim. É latim. Tu faz o Obscuros, que é
uma criatura feita de sofrimento. Basicamente... Repressão familiar. Basicamente, não dá a entender que é uma criatura, mas ao mesmo tempo ele é uma energia. É uma coisa, ele transita entre dois modos muito diferentes. E aí tu tem, pra nós aqui na grande mídia, apresentar o Ezra Miller. Futuro Flash, se Deus quiser vai ser bom. Eu gosto de amigos. Ele precisa de amigos, é muito horrível. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Just like that? Yeah, I need friends. E aí tu observa, na verdade, ele fazendo um personagem completamente diferente do pretexto dele como Flash. Onde o Flash ele é um personagem positivo, ele é um personagem alegre, ele tem toda uma outra carga, e aí tu tem todo um personagem que sofre. E é uma sofrência. Com toda a piada que tu pode fazer com sofrência, pra tu me dizer, no panorama musical brasileiro atual, ele é um cara coitado que ele passa o filme a sofrência. O moleque apanha. O moleque é usado. E a curva dramática do filme é amplamente ligada ao personagem dele. Então acho que isso vale a pena. Interessante falar que nos primeiros bons minutos do filme, isso não tem nada a ver. Não, isso não é importante. Só começa a descobrir realmente como é que vai acontecer as coisas, mais ou menos um pouquinho antes da metade pra frente. Porque na verdade tu tens a situação dos animais sendo apresentados. Isso aí. E tu tens todo o roteiro que tá preparando. Na verdade, tu tem todo um roteiro agora que ele tá preparando um arco de história. Ele tá preparando esse arco de história. Uma linda pentalogia. Que vai culminar, a princípio, com a ruína desse primeiro Senhor das Trevas. E com provavelmente, talvez a gente veja ali lá pelo episódio 3/4, talvez, um surgimento de uma pré-ordem da Fênix, ou surgimento de uma liga com alguns bruxos que são positivos em contrapartida daquela organização. Sim. Talvez. A gente estava vendo aqui das informações de que a Câmara Secreta ela foi aberta 50 anos antes do Harry Potter abrir a Câmara Secreta no livro. Como é que é o nome do Voldemort? Tom Ridley. Isso é legal também, isso é uma coisa importante. Então ele teria 16 anos. A gente sabe que o Tom Ridley é mais velho. O personagem... o Tom Ridley ele é mais velho. Ele é mais velho. O Voldemort é o pessoa. E então tu vai ter ele com 16 anos. Em 43... Ai meu Deus. Pessoal, corrija as datas, por favor. Quem se lembrar, vai ali e comenta. Pra não fazer errado. E aí tu pode ter justamente toda essa referência dele, desse contato, talvez, do Tom Ridley a se tornar até o Voldemort, mas tudo isso um cálculo uma outra história. Por isso que eu digo que o universo que se presta, quando tu tem muitas características que tu pode simplesmente desenvolver e contar outras histórias. É o que a Disney tá fazendo agora com os spin-offs de Star Wars. Sim, exatamente. Tu não precisa ter a família Skywalker. Tu não precisa ter a família Skywalker pra contar uma história de Star Wars. Agora eu vou contar uma história no Rogue One. Isso é um universo. Agora vamos começar a usar todo esse universo. Obrigado, Tolkien, por ter feito isso tão bem. As pessoas tomaram que aproveitem isso e não estraguem. Valeu, Terra-média. Obrigado pela Terra-média. Thing is stalking our city, wreaking destruction, and then disappearing without a trace. Quem tá procurando um filme mais infantil, talvez não encontre isso no filme. Ele é um filme que é um filme um pouco mais adulto. Tem três coisas que realmente eu acho que não serve muito pra ser um filme infantil. Primeiro, a pena de morte. Sim, tu tá falando de um filme que trabalha o conceito de pena de morte, abuso. Tu tá falando de um filme ódio. Ódio racial. Ódio racial. Três coisas que acabou, já deixa o filme não muito infantil, não. Sabe? Não. Eu até tem momentos do filme que tu fica realmente nervoso quando tu observa que, por exemplo, ele traz a questão da extinção dos animais mágicos pelos magos. Então ele está pesquisando e estudando os animais mágicos para fazer com que os magos do futuro, ou seja, os próximos bruxos, possam aprender com essas criaturas e não simplesmente matá-las e usá-las. Exatamente. Então, tipo,
há um professor mais atento para trazer esse conteúdo para a sala de aula, ele consegue fazer esse debate do que acontece com o filme, com dilemas de repente éticos, sustentabilidade, bioética, tipo, porque realmente. basta tu estar antenado no que o pessoal tá vendo para tocar naquele assunto. E eu acho que isso Animais Fantásticos de Onde Habitam, falando sobre tudo que a gente já disse até agora, ele se presta bastante. Witches live among us. We've lived in the shadows for too long. Todo fã e todo nerd e toda pessoa que digamos, orbita nessa nossa realidade, já passou por aquela situação do final do filme, aquela situaçãozinha ali, no ir embora. Realmente. Que tu não sabe se tu vai, se tu fica, tu não sabe se... E agora? Eu faço o quê? Isso foi uma indireta pra mim chegar na menina ou não foi? Ele fica naquela situação constrangedora que ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe como agir. E eu acho que isso é, na verdade, por mais mágico que seja o filme, o roteiro do filme, ele é um filme muito humano. Ele é realmente, ele tem muito de sentimento. E é legal também ver que os personagens, eles não são nada extremamente prontos, sabe? Eles são coisas construídas. Por exemplo, tu tem a contraparte dele feminina, que é a ex-Algor. Que aparece ela aqui agora nas imagens. Aqui, ó. A menina aqui, ó. Porque, o estilo dela também cabe bem com a época. Aquele cabelo meio Chanel, aquela mulher que tá mais empoderada, tá indo mais, assumindo saindo mais para trabalhar e sendo... Bom, tu tens a presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Na parte dos mágicos, né? A presidente dos Estados Unidos sendo uma mulher negra. Então, tipo, já tem toda uma estruturação nesse sentido do filme pra mostrar. Eles são retrógrados somente perante eles mesmos, mas perante a sociedade eles já são um pouquinho mais avançados já. É uma coisa bem interessante. Mas pra quem não sabe, os Hours são como se fosse uma task force, Task Force. A gente tem que começar a dar umas referências pro pessoal que tá assistindo. É uma força-tarefa. É uma força-tarefa. Fala, tipo assim, sei lá, é a polícia, sei lá, SWAT. SWAT, as pessoas sabem, né? SWAT fica fácil. O BOP, né? O nosso BOP. Não, os vaguinhas na cadeira. Não, imaginei o bagulho com uma varinha mágica, não vai dar certo. Não vai dar certo. I ask all of you, who does this protect? Us or them? Assista. Cara, não vai perder nada, o dinheiro vai ser bem investido. Acho que se tu for parar pra pensar assim, vou ver um filme esse final de semana, que filme veria? Veja Animais Fantásticos de Onde Habitam, porque eu acho que ele é um filme que ele é divertido, ele vai te distrair bem. Bastante, tu vai conseguir sentar e aproveitar o filme, tanto quanto o roteiro, quanto graficamente também. Vai ser muito, tu vai rir bastante, tu vai te sentir tenso, tem partes que tu vai ficar triste, tem partes que tu vai sentir o personagem. Eu acho que é aquilo que eu digo, quem gosta do universo de Harry Potter não está se decepcionando como fãs de outras franquias. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins of Bag End. Dory. Foi muito inesperado essa jornada. Lá é de volta pra cabeça. Eu gostava tanto de Chip PJ. In peace, son of Gondor. Tu é meu cara, por que tu fez isso? Mas igual Animais Fantásticos não faz isso. Então, tipo, se tu tem a esperança de não ser sacaneado por gostar de uma coisa por muito tempo, Harry Potter, não Senhor dos Anéis, tu vai com certeza te identificar com um bom filme. Vai te divertir bastante, com certeza. Vai ser um bom deleite. E espero que a gente tenha a possibilidade de fazer outros bate-papos também aqui. Com certeza. Tem o resto da equipe, do pessoal aqui do Nerd Anônimo que tá aqui atrás participando. E assim a gente vai se trocando de acordo com pra ir trocando ideias de acordo conforme os temas forem tendo mais paixão por uns e por outros. Exatamente. Exceto o Rogue One, que vai todo mundo querer participar. Todo mundo querer participar do episódio do Rogue One. E a gente ainda vai fazer um episódio especial de final de ano, se der tudo certo, um episódio especial de final de ano de retrospectiva. A gente podia fazer junto. E um de expectativas. Bora, a gente já ajuda. A gente podia fazer o que a gente quer fazer também. A gente pode fazer junto já. Fechou? Valeu? Pessoal, até o próximo no Nerd Anônimo. Não, peraí, tem que falar só um pouquinho. Daquele corte, bota aqui. Tem que clicar em joinha, clica em curtir, vai no compartilhar, ajuda a gente a propagar nosso trabalho aí pra gente
E acesse a Lanterna Nerd. Também. Time is running out.